a partir de 692. Ligue 0800 883 6244. 0800 883 6244. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Energia FM. É Natal, esperança e um novo ano. Um novo dia, um novo amor. Vários novos planos. Nossas crianças, nosso futuro tenham toda a alegria. Felicidade, prosperidade, florescer de um novo dia. Feliz ano novo, você anda, você corre, você planta, você colhe. Cada ano novo, você trampa, você pode. Esse ano dobrou. Feliz Natal, Feliz Natal, ótimo ano novo. Feliz Natal, ótimo ano novo. Feliz Natal, um ótimo ano novo. Feliz Natal na Energia FM. Oi, eu sou a Dandara do Babado e boas festas! Olá, pessoal! Eu sou a Val. Boas festas a todos! Eu sou a Anaísa. Eu sou o John. Eu sou o James Douglas. Olá, pessoal, aqui é o Rodrigo Fernandes e um Feliz Natal. Olá, galera, por aqui o Eudes Machine, passando para desejar boas festas. vem com a gente cantar essa canção, todos unidos em uma voz, em um só refrão. Juntos com a Energia FM. Feliz Natal, Feliz Natal, ótimo ano novo. Feliz Natal, ótimo ano novo. Feliz Natal, um ótimo ano novo. Feliz Natal na Energia FM. A Energia FM apresenta a partir de agora programa Alternativa Certa. O Alternativa Certa é o cursinho que prepara você na sala de aula. E agora, através do rádio, dicas e técnicas para você se dar bem nos sonhados concursos da vida. Professores no estúdio e um conteúdo diferenciado e abordado de forma coerente e profissional. E você tirando suas dúvidas, tudo ao vivo, aqui pela nossa rádio. A apresentação, professor Divandro Kraus. Programa Alternativa Certa. Agora, na Energia FM. Bom dia, esse aí está começando o nosso programa Alternativa Certa, agora exatamente 10 horas e 59 minutos. Olha, estamos começando cedo hoje. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes da Rádio Energia FM. Já estamos ao vivo em todas as redes sociais, já estamos aqui na live no Instagram, já estamos ao vivo no Facebook também e também através da Rádio Energia FM 97,5. Quiser acompanhar no site também, né, tá disponível. Você que quer participar com a gente, olha só, quiser mandar sua dúvida, quiser mandar aí qualquer pergunta, quiser participar ao vivo do programa, você pode estar entrando em contato através do 991 80 0797, tá? 991 80 0797, você vai estar participando aqui do programa com a gente. Olha, hoje a gente tem bastante novidade, tem participação do professor Ronaldo Meirelles, participação do professor Ed Carlos, participação da Lia também já está aqui no estúdio, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, olha só, fica ligado aí que tem muita coisa bacana. Olha, já tá chegando mensagem aqui, esqueci de colocar no silencioso, rapaz, pode não. Sábado passado nós fizemos um sorteio aqui, né? Sorteamos 2 cabines lá do Alternativa, né? Já para utilização aí de um mês de graça do Alternativa Certa na cabine de estudo, para você que está se preparando aí para concurso. Então, olha, fica ligado aí que tem muita coisa bacana, tá? Rodrigo, tá tudo certo aí? Tudo pronto? Já podemos começar? Olha, já tem gente mandando mensagem aqui, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, então. Prova do TJ tá chegando já, né? Vamos começar a falar sobre preparação para concurso público, certo? Então, olha só, a gente pensa muitas vezes que estudar para um concurso público, basta você pegar ali um livro, começar a estudar, ou comprar aquela apostila, né, que vende naquelas bancas. O próprio professor Ronaldo já falou bastante isso aqui no programa, que normalmente esse material aí não é de boa qualidade, né? A gente tem que ficar ligado que concursos, principalmente na área jurídica, eles estão
constantemente sendo atualizados, né? As leis são atualizadas, há mudanças de leis, há novas leis, então você não pode ficar aí restrito a um material que muitas vezes ele já está, né, desatualizado. Isso pode prejudicar a sua preparação, né? Então a gente sempre fala aí que você procure um bom curso, né? Seja presencial, seja online, mas procure um bom curso para que você possa ter esse feedback com os professores, conversar a respeito, né, do concurso que você está se preparando. E não basta estudar, né? Eu já vou até chamar a Lia para a gente já começar a conversar. Enquanto a produção ajeita aqui, a gente vai conversando. Então, assim, não basta você estudar e tipo assim, estudar aleatoriamente. Você tem que ter toda uma preparação, ter todo um cronograma, né, de estudo, uma forma que você possa estudar com eficiência, para que você consiga estudar todo o conteúdo, consiga, né, aproveitar ao máximo, né, o seu tempo de estudo, maximizar, né, o seu tempo de estudo. Às vezes a gente fala muito nisso, tem um colega que faz palestra coach, né, o Dr. Diego. Dr. Diego, daqui a pouco eu vou passar o Instagram dele, ele posta muita coisa bacana lá, né? O Diego, @DiegoCPinheiro, né? Eu vou já confirmar aqui pra ver se eu não tô passando errado o Instagram, mas é muito bom. E eu tava assistindo a palestra dele e ele falou bastante sobre uma questão, né? Que é a questão do tempo, né? Muitas vezes, né, a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, o meu tempo é pouco, né? E aí ele fala muito nisso, que você tem que saber administrar o seu tempo, e não só isso, você tem que identificar, né, se o tempo como seu amigo ou o tempo como seu inimigo, né? Ao invés de falar, eu não tenho tempo, não, mas o que eu posso fazer com esse tempo que eu tenho, né? De que forma eu posso administrar melhor esse tempo que eu tenho. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, a nossa colaboradora lá da Alternativa Certa, né, vai estar fazendo esse trabalho, né, de mentoria, né, com os nossos alunos, né, essa questão da programação, da preparação para o seu estudo, né, programação do seu cronograma de estudos para que você possa maximizar isso. Então a gente vai conversar um pouquinho antes de começar no assunto. Dá o seu bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Obrigada, né? Porque já que é horário de almoço, tá todo mundo com fome, escutar com fome não é uma coisa muito tranquila, não. Mas, já que o conteúdo é importante, eu acredito que cada um prioriza. E a palavra é realmente essa. Já que o Divandro estava falando de tempo, quando se fala em tempo de estudo, a questão é realmente prioridades. Porque se você estabelece a prioridade, você começa a organizar as coisas em prol daquilo que você tem como objetivo. E dentro do estudo, o objetivo é muito importante. Por que você está estudando? Se você estudar por estudar, se torna mais difícil, já que você vai procrastinando. E procrastinar é uma das dificuldades dentro da organização, já que o estudo é baseado em organização. Como o Divandro falou, não é basicamente pegar um livro e estudar. Porque leitura não é o estudo em si. O estudo ele é baseado em muitos fundamentos, métodos que otimizam esse estudo. E a mentoria serve justamente para isso, para te entregar a organização e fazer com que você entenda suas prioridades, seus objetivos e te transformar num aluno de alto rendimento. O diferente do profissional para o amador são justamente os métodos que ele utiliza, a equipe preparada que ele tem para isso, os materiais que ele tem disponível. E o Divandro já falou em relação aos materiais, o material que é desatualizado vai prejudicar o seu estudo. E a mentoria também auxilia na escolha desse material. O Aprova traz professores qualificados, então essa parceria eu acredito que seria bastante importante para a gente poder avançar nos estudos e trabalhar o desempenho da melhor forma possível para o seu concurso, ou mesmo para você que é estudante em outras áreas, não precisa ser concurseiro, como por exemplo quem presta ENEM ou outro tipo de vestibular. E o Divandro falou sobre o sorteio das cabines. No seu estudo é bastante importante também você trabalhar a questão do ambiente de estudo. Ele não precisa ser o melhor possível se você não tiver essa disponibilidade. Mas se você tiver, é bastante importante, porque ele trabalha a conscientização de que aquele local é específico para aquilo. Além de que, se você tem uma iluminação boa, se você tem um aparato tecnológico bom para isso, isso melhora bastante a questão da otimização do tempo, principalmente. É verdade. É verdade. Então, como a gente estava falando, né, a questão do estudo, né, não é só, tipo assim, a gente fala assim, não, mas é só
eu vou estudar só constitucional hoje, aí amanhã eu vou estudar só tal matéria, e aí às vezes a gente acaba, né, não conseguindo estudar todo o cronograma, né? Então, assim, é claro que eu não vou perguntar tudo aqui, que a pessoa vai ter que procurar a gente lá, né, pra poder fazer a programação tudo, mas eu tava conversando com a Lia antes, né, da gente estar participando aqui, ela me falando como é que é essa questão da montagem do estudo, comparativo com a prática esportiva, né, que a gente estava conversando. Então, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, né, essa comparação entre essa prática, né, de que forma a gente conseguir se organizar melhor para ter ali, né, um maior rendimento na hora do estudo. Então, para quem não sabe, na verdade, terminei o curso de Educação Física e, conversando com o Divandro, a gente fez essa comparação do treinamento para estudo com o treinamento desportivo. E a analogia se faz justamente na questão do overtraining, que a gente chama, que é quando você se desgasta tanto que você não consegue se desenvolver e acaba diminuindo o seu rendimento no lugar de aumentar ele. Como é que isso acontece? Quando você não consegue organizar de verdade o tempo que você estuda, qual material você está utilizando, porque isso depende do nível de estudante que você se encontra, e não que seja um estudante ruim ou um estudante bom, mas se você é iniciante ou se você já está há muito tempo nessa jornada. E dentro do treinamento nós temos vários métodos de treinamento, que seria o linear, o ondulatório, e todos eles se baseiam na supercompensação. Você traz um esforço para o seu corpo e a partir desse esforço ele vai desgastar um pouco para que depois ele supercompense, no caso da musculatura. O seu cérebro funciona um pouco da mesma forma. Durante a prática do estudo, propriamente dita, você está só desgastando a energia do seu cérebro, mas você também está aprendendo. Só que ao mesmo tempo que você desgasta, se você desgastar demais, por exemplo, se você passar do tempo determinado cientificamente para que você estude, no caso 4 horas de estudo líquidas, que a gente também trabalha sobre essa questão de estudo líquido e estudo bruto dentro da mentoria, o seu cérebro acaba já não aprendendo mais e se estressando mais do que deveria. Com isso, você prejudica a próxima sessão de estudo se você não tiver o tempo de descanso suficiente. E isso tudo se baseia no fisiológico, não só em achismo, mas é o seu corpo que corresponde dessa forma. Essa é a forma como ele vai se adaptar a todos os estímulos externos. Eu até acho que eu já comentei aqui no programa, inclusive só fazendo um parêntese, voltando lá atrás, você falou a questão de não ser só para concurso, mas também para preparação como o Enem, vestibular, essas coisas. Tanto o nosso programa, inclusive, ele teve esse foco, né? Quando nós estreamos aqui na rádio, nós começamos com foco direto no Enem, né, propriamente para o Enem, tivemos várias dicas, trouxemos psicólogos, nutricionistas, né, para ter toda essa preparação. Inclusive, elas vão voltar aqui, né, a nossa querida doutora Thaís está de licença maternidade, mas assim que ela retornar, ela volta aqui para participar do programa, né, a psicóloga. A Daniele também, a doutora Daniele, nutricionista, vai estar aqui com a gente também, porque não é só o estudo, mas você tem que preparar também o físico e o mental, né? O corpo tem que estar preparado para receber essa grande quantidade de estudo, porque às vezes eu vejo uns memes da internet e eles falam assim: mas você só estuda, tá cansado de quê? Meu amigo, estudar também cansa e cansa muito, né? E voltando para essa questão do overtraining, né, como você falou, quando eu tava fazendo uma preparação para uma prova, e eu não recomendo a ninguém fazer o que eu fiz, né? Mas, assim, comigo funcionou, mas eu não recomendo que seja dessa forma, porque foi um pouco exagerado. Mas eu estudava de 7 a 8 horas por dia. 7 a 8 horas por dia, direto. Né? Eu começava meia-noite até 7h30, 8 horas da manhã, o tempo que aguentava. Quando eu começava ali não aguentar mais de sono e tudo, deitava e ia dormir. Né? E aí, no dia seguinte, fazia alguma refeição e tal, e ia começar a estudar de novo. E nessa de esse overtraining, esse tempo exagerado estudando, chegou um dia, eu lembro até hoje que a prova era no domingo, e aí na sexta-feira eu acordei por volta de 11 horas, indo dormir 8 horas da manhã, normal acordar 11 horas, né? Tipo, vagabundo, né? Acordando 11 horas, mas ia dormir 7 a 8 horas da manhã, e aí eu acordei 11 horas, almocei, e aí liguei a televisão, estudava na sala de casa, né? Liguei a televisão, coloquei uma videoaula e parecia que o professor tava falando em chinês comigo. Tipo assim, o professor falando e deu 15 minutos de aula, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, já tem 15 minutos e eu não entendi nada.
deixa eu voltar. Aí eu voltei, aí deu mais uns 10 minutos de aula de novo e eu fiquei, meu, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não sei se eu alterei o idioma aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Resumindo, né, a história, eu não conseguia mais compreender. Eu tava tão desgastado que já não conseguia mais compreender aquela aula. Na hora de bater até aquele desespero, né? Eu falei, meu Deus, agora já era, né? Eu fiquei burro, não vou aprender mais nada. Né? Aí eu falei, não, olha, eu vou dar um descanso pra minha mente aqui, vou dar uma volta. Fiquei 45 dias sem sair de casa, trancado dentro de casa, só estudava, dormia, estudava, dormia. E aí eu falei, não, vou dar uma volta, né? Aí peguei e fui dar uma volta na cidade, tudo. Voltei pra casa, assisti televisão, assisti um desenho animado e tudo. E aí no sábado eu consegui estudar novamente, né? Fui pra cidade em que eu ia fazer a prova. E aí consegui estudar novamente, assim, já consegui compreender novamente o assunto. E graças a Deus deu certo a prova, né? Fui bem na prova e tudo. Então, assim, realmente essa questão de... Às vezes você fala, não posso estudar pouco, mas também estudar muito, às vezes também... Como tudo na vida, em exagero, em excesso, é ruim, não é verdade? Tipo assim, a historinha toda pra gente chegar nesse ponto, né? Que, assim como qualquer outra coisa, tudo em exagero, mesmo o estudo em exagero também é ruim, não é isso? Sim. Tu falou sobre a questão do preparo mental, do preparo psicológico e do preparo físico. Assim como o próprio estudo é realmente importante, hoje é concretizado na pesquisa científica que o exercício ele também é bastante importante para que você traga esse desenvolvimento cognitivo. Na verdade, ele é diretamente correlacionado a esse desenvolvimento cognitivo. E tratando desse desenvolvimento com o preparo mental, a gente tem a questão da disciplina, da consistência, que acredito que é o mais difícil, é você manter o ritmo de estudos. E dentro da consultoria, a gente trabalha justamente com metas que atendam às necessidades individuais, às demandas dos alunos, para que eles consigam estabelecer essas metas trabalhando a disciplina e a consistência. Então, a gente não vai sobrecarregar o aluno com os estudos. A gente vai trabalhar na medida em que ele trouxer as demandas dele, justamente para que ele consiga trabalhar a disciplina e a mentalidade dele não se desgaste por conta disso. Certo. Aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu tô olhando aqui, eu tô com o edital do concurso do TJ aberto. Sim. Né? A gente tem uma turma lá da PM, tá se preparando, excelentes alunos, inclusive vou mandar um abraço para eles, né? Que estão sempre acompanhando, estão sempre ouvindo o programa, né? Sempre assistindo a gente. A gente tem o concurso da PM que vai sair em breve o edital. Porém, o concurso do TJ Pará já tá com o edital aberto, né? Já temos o edital aberto aqui, eu tirei daqui da tela, mas eu já vou achar de novo. Peraí, tá aqui, pronto. Né? E a prova do TJ é dia 19 de janeiro. Já tá bem aí, falta menos de um mês pra prova, né? Eu não vou dizer assim, dá tempo de eu estudar tudo? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não dá. Mas assim, dá tempo da gente fazer uma programação para que esse aluno consiga ter um bom rendimento e com o pouco tempo que tem, conseguir alcançar ali uma boa pontuação na prova, conseguir um bom resultado na prova, dá tempo ainda de fazer essa programação para quem vai fazer essa prova já agora em janeiro? O que é considerado bom é relativo. A gente trabalha com o método de estudo progressivo. Então, a gente trabalha para que o desenvolvimento dele seja o melhor possível no espaço de tempo que ele tem. Então, uma pontuação boa seria, considerando a pontuação que ele tem hoje, para ele alcançar um desenvolvimento relativamente bom. Digamos que ele consiga aumentar 50% ou 60% da pontuação que ele faria hoje, com o tempo de estudo que ele tem hoje, na prova que ele vai realizar. Não 60% da prova, mas relativo ao que ele tem de base hoje. Então, sim, é considerado um desempenho bom. E a gente trabalha, digamos assim, você vai prestar algum concurso, você vai prestar o vestibular. E você tem 24 horas para estudar. Você vai estudar tudo? Não. Você vai trabalhar o que é mais importante dentro daquele concurso. Então, esse é o aparato que a gente tem para dar base para o aluno. Você vai trabalhar de acordo com a sua demanda e com a sua necessidade. Você tem um concurso com 18 matérias e um mês para estudar. Você vai conseguir estudar tudo? Não, mas você pode estudar, que é melhor do que não fazer nada. Aí seleciona ali o que é mais relevante, né? O que tem caído com maior frequência. Né? E o peso das matérias, que também é importante. E aí consegue ali sintetizar e pelo menos ter uma boa base aí para poder fazer a prova, né? Sim, a consultoria vem justamente para isso, para te entregar o organizacional pronto para que você possa executar. Então, o tempo que você perderia organizando, você já não vai perder. A gente vai te entregar e você só vai ter que executar. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui.
Eu sempre pergunto, todo professor que vem aqui, eu faço essa pergunta, né? Eu falei aqui, olha, por exemplo, o edital do TJ tá aberto. O da PM, um exemplo, não está aberto ainda. Tem outros concursos que nem se menciona ainda edital, mas a gente sabe que vai sair. Aí eu digo assim, eu preciso começar a estudar logo ou deixa eu estudar quando abrir o edital? É interessante estudar bem antes, né? Porque quando abre o edital, digamos que abre o edital, você tem de 2 a 3 meses, no máximo, para conseguir estudar. Como eu falei, se for um concurso que tem 18 matérias, você não vai conseguir ter a base suficiente para ser aprovado. Você pode ter uma boa classificação? Pode. Mas a aprovação vem com a consistência dos estudos, com a base que você tem formada. Isso vai depender do nível de aluno que você é. E não necessariamente a consultoria ela é só para os alunos iniciantes. Nós temos alunos avançados, mas que chegaram no nível de platô, onde ele estabilizou e o desenvolvimento dele não eleva muito mais do que aquilo. Não é muito mais significante do que aquele que ele já tem. Então, nós trabalhamos para que as metas sirvam justamente para isso. Para que ele vá avançando. Por exemplo, às vezes a pessoa perde por 1 ou 2 pontos. E é numa questão que ela sempre erra. Então a gente vai trabalhar nessa questão. Ou nesse material. Nesse material. Isso é bacana. E aí, como a gente estava conversando, né? Por exemplo, eu vou falar pra ti, olha, Lia, eu só tenho 1 hora por dia pra estudar. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu me organizo? Eu só posso estudar, né, 3 dias por semana. O que eu vou priorizar aqui? A pessoa vai fazer um bate-papo, né? Vai ter uma forma ali de você identificar, né, o tempo que essa pessoa tem, a possibilidade que ela tem de estar estudando, e aí, de acordo com as condições dela, você monta o cronograma, né? Sim. Às vezes a pessoa diz, eu só tenho 1 hora, mas às vezes a pessoa tem 1 hora que ela considera completa. Em alguns outros momentos do dia, ela tem 10, tem 15, tem 20 minutos em que a gente pode estar trabalhando essa questão. Por exemplo, quem vai fazer prova para o meio jurídico, às vezes tira 1 hora líquida, que é 1 hora que ele tem, ou 2 ou 3, depende da pessoa. E os outros 15, 20 minutos, ele pode, por exemplo, para um concurso de analista ou de procurador, que cai bastante informativo, a gente pode estar ouvindo esses informativos ou lendo, que já não precisa de tanta atenção como uma sessão de estudo completa. Que aí a gente vai explicar como é que funciona a sessão de estudo completa para que você tenha um melhor rendimento dentro da consultoria também. Olha aí, muito bacana. Lia, mantenha aí, segura aí, não corre não, que daqui a pouco a gente vai estar continuando conversando, tá? Pessoal, olha, quem tiver dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa pra Lia, eu vou passar o telefone de contato também, né, pra você que ficou interessado em montar o seu cronograma de estudo, tá? Também, né, passar o telefone de contato lá da Alternativa Certa, né, pra você que quiser ir lá conhecer as cabines de estudo, tá? Um local, um ambiente tranquilo, que eu digo que é essencial que você tenha um lugar tranquilo para você estudar. Se você tem isso na sua casa, ótimo. Se você não tem, procura a Alternativa Certa. Você tem que estar ali num ambiente silencioso, climatizado, para que você possa ter um rendimento melhor no seu estudo, né? A Alternativa Certa fica bem ali em frente à Praça do Rotary, tá lá no Edifício Ramos, lá no 1º andar, tá bom? Então, é bom que a gente até brinca lá que pro auditório são 3 andares, né, pra chegar no auditório. Então, a gente já fala, tem gente que chega cansado, ofegante, já falei, meu amigo, olha, você vai fazer um concurso da PM da ofegante? Não, pera lá, bora mudar isso aqui, né? A escada já serve pra você estar se preparando fisicamente também, né, pra o seu concurso, porque na verdade não é só a prova, tem um TAF depois, então tem que estar preparado fisicamente, né? Antes da gente ir pro apoio cultural, deixa eu só mandar um alô aqui para quem tá nos acompanhando aqui, olha, pelo Facebook tá o Rodrigo Fernandes, a Rita de Cássia, Rosirene Portilho, a Cristiane Silva, a Tiele Arujo, Jonathan Silva, Anderson Alan e a Katrina Trindade tá aqui com a gente aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui no Instagram aqui, olha, tem muita gente no Instagram, tá? Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo, senão a gente vai... o PM Jonathan, olha, o PM Jonathan tá sempre acompanhando a gente, eu vou puxar o celular um pouquinho pra cá pra eu enxergar. A Bia, a Gabriela tá acompanhando a gente, a Bruna, a Marina Noronha, o César Thiago também tá acompanhando a gente, WBF Borges. Átila Santana tá acompanhando. Olha, rapaz, a Cristina Ramos tá acompanhando pela rádio no carro. Ela tá em viagem, né, e tá acompanhando no rádio no carro. A Adriele Macedo também e o Rafael. Olha, o Rafael tá acompanhando a gente aqui, rapaz. O Rafael, que inclusive foi aluno meu também, né, Rafael? Bacana, tá sempre acompanhando a gente aqui. Olha, tem uma galera bacana acompanhando a gente. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar mandando pra gente. A gente vai para o apoio rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Se você quer qualidade de ensino com o melhor material didático do Brasil, faça a escolha certa. Quanto mais o aluno aprende, mais perto fica de seus sonhos. Dê ao seu filho o poder de explorar e conquistar o mundo. Aqui estudar é poder realizar. COC, Colégio Oswaldo Cruz. Matrículas abertas para 2020. Chegou aquela época do ano que todo mundo adora. É alegria, festas e presentes. É Natal. E para celebrar, o Cine Foto Vaz traz parcelamentos especiais para você fazer suas compras. O melhor preço da cidade parcelado em até 6 vezes nesse fim de ano. Eletrodomésticos, móveis, celulares, relógios, brinquedos, informática e muito mais. Venha conferir as ofertas e aproveite o parcelamento especial. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. 97,5. Adquira já seu crédito pela cooperativa. Para você, pessoa física, jurídica, aposentados e autônomos. Créditos a partir de 10 mil com parcelas a partir de R$192. 20 mil com parcelas a partir de R$298. 30 mil com parcelas a partir de R$392. 50 mil com parcelas a partir de R$692. Ligue 0800 883 6244. 0800 883 6244. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Quer uma receita saudável para o seu dia a dia? Então ferva 2,5 xícaras de água. Adicione uma xícara de arroz realengo e tempere a gosto. Pronto! Seu dia a dia vai ter mais saudabilidade e sabor. Arroz realengo tem grãos ricos em fibras e proteínas naturais, selecionados nas melhores fazendas do sul para levar até sua mesa um arroz soltinho, saudável e muito gostoso. Faça com saúde. Faça com arroz realengo. A Prefeitura Municipal de Breu Branco contratará 554 profissionais temporários. A seleção será feita através do processo seletivo simplificado, PSS, que está sendo realizado pela FADESP. São ofertadas vagas para quem tem nível fundamental incompleto e completo, nível médio e nível superior. As inscrições já estão sendo realizadas e seguem somente até o dia 24 deste mês de dezembro. Os interessados devem acessar o site www.portalfadesp.org.br. Neste Natal, você pode ajudar a iluminar a vida de muita gente. Até o dia 31 de dezembro, use seu CredShop e participe do Natal Solidário. Parte do valor das suas compras será destinado às instituições escolhidas pelas redes sociais. Quanto mais você usar seu CredShop, mais brilho vai ter esse Natal. Natal Solidário CredShop, estrelando na vida de quem mais precisa. CredShop, mais conquistas na sua vida. Estamos apresentando Alternativa Certa. É isso aí, estamos de volta, já estamos ao vivo aqui. Olha só, rapaz, a gente vai estrear um quadro novo aqui hoje, né? A gente tem uns nossos colegas professores que nem sempre podem estar aqui no programa, né? Então a gente está criando aqui o Dica do Dia, né? Então hoje a gente vai começar vamos começar agora primeiro com o professor Edi Carlos, né? Dica de português aqui. Então a gente conversou aí por telefone, gravamos ali, né, algumas dicas de português. Então, olha, você que está se preparando, todo o concurso tem português, então fica ligado aí que a dica é excelente. Bom dia ao professor Edi Carlos. Bom dia, Edivandro. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Energia FM. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, assunto que também é muito cobrado em concurso público. E você sabia, Edivandro, que figuras de linguagem, né, no nosso tempo, né, na nossa escolinha da professora Raimundinha, era aquela coisa inocente, alegre, bonita, né, que ficava para a gente enfeitar os textos, muito bonito, legal, realmente. Mas se você vai fazer redação aí de concurso público, né, principalmente aí a redação do TJ que está chegando, jamais colocar figura de linguagem na sua redação. A figura de linguagem tem caído, sim, em concurso público, muito especialmente as figuras recorrentes como metáfora, metonímia, né? Essas figuras são bem recorrentes em concurso público. Mas nós vamos começar falando da sinestesia, que é a figura de linguagem mais bela que existe. Porque, Edivandro, ela reúne os 6 sentidos humanos. É isso mesmo, 6 sentidos. Sabia que não são apenas aqueles 5 que nós vimos na escola, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses são aqueles que a gente viu na escola, mas tem o principal sentido, que é o sentido da percepção.
A figura de linguagem chamada de sinestesia, ela agrupa 2 ou mais sentidos num só ato de percepção, ou seja, numa única frase você consegue perceber mais de um sentido humano. Então vamos começar com aqueles exemplos simples, não é? Quando a gente chega na hora do almoço, né, e sente aquele cheiro de comida, naturalmente a gente fala assim: nossa, mas que cheiro gostoso, não é? Olha só, cheiro a gente consegue perceber pelo nosso sentido do olfato, né? E gostoso a gente percebe pelo nosso paladar. Então nós juntamos, né? Olha só como nós conseguimos juntar 2 sentidos num só ato. Cheiro gostoso. Isso é um exemplo de sinestesia. Mas as sinestesias mais recorrentes mesmo, principalmente em concurso público, são aquelas que usam o sentido da percepção. Veja comigo, ele possui um olhar duro e um sorriso amargo. Ora, veja bem, para você perceber que ele tinha um olhar duro, você não foi lá e pegou, né, no olhar dele, né? Um sorriso amargo, você não provou o sorriso dele. Então, repara que nós mexemos com os sentidos, principalmente através da percepção. Essa é um excelente exemplo aí de sinestesia. Também temos, Divando, 2 figuras de linguagem que são muito parecidas, na verdade, né? A comparação e a metáfora. A metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem, né? É a figura de linguagem, é a figura de linguagem mais importante. A metáfora nada mais é do que uma comparação. É uma comparação implícita, é uma comparação que não usa as palavras comparativas, não é? Mas existe a figura de linguagem chamada de comparação, olha que interessante. Por isso que às vezes, né, um candidato menos preparado, né, menos informado, ele vai confundir, porque de fato as duas, tanto comparação quanto metáfora, fazem comparação mesmo. Acontece que na comparação você tem as palavras comparativas, né? Veja só, minha vida ficou vazia, qual um poço sem água, né? Olha só, estou comparando a minha vida com um poço sem água e usei uma palavra comparativa aí no meio, a palavra qual, como se fosse igual, né? Então, nesse caso não é metáfora, nesse caso é comparação. Se eu disser assim, minha vida é um poço sem água, aí sim é uma metáfora, porque estou de novo comparando, né, a minha vida com um poço sem água, mas não usei a palavra comparativa. Então é muito simples. Metáfora é uma comparação, sim, mas uma comparação implícita, uma comparação em que não aparecem as palavras comparativas. Se aparecer a palavra comparativa, não chame de metáfora, chame de comparação. É isso aí. Alternativa certa! Olha aí, rapaz. Opa, já? Olha aí, rapaz, bacana. Professor Edi sempre pontual nas suas dicas, né? A gente tem uma do professor Ronaldo também, né? O professor Ronaldo Meirelles. Olha, essa aqui vai ter que escutar com bastante atenção, porque o Ronaldo, quando ele vem aqui, ele não consegue falar pouco, né? Fala assim, Ronaldo, dá uma dica. Aí ele mandou um áudio assim, bem pequenininho aqui da dica dele. Mas olha, dica matadora pra quem vai fazer concurso aí, dica de direito constitucional, né? Eu vou deixar a minha pro final aqui, né? Deixa o professor Ronaldo falar a dica dele de constitucional, depois eu dou uma aqui de administrativo. Mas vamos lá. A dica do professor Ronaldo Meirelles. Bom dia, Divando. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma felicidade muito grande falando aqui para todo mundo. E hoje a gente vai tratar sobre direito constitucional, tema bastante importante e que cai muito em prova. Vou tratar especificamente do artigo 1º, os princípios fundamentais da República. Eu basicamente demoro umas 2 ou 3 horas só para tratar desse assunto, porque ele mostra a estrutura da Constituição Federal, ou do nosso Estado Democrático de Direito. O artigo 1º, ele diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, ele vai elencar lá 5 fundamentos, que é um rol taxativo e exaustivo, como a gente diz, que o Memorex é só se diva plu. Decorem aí esse Memorex, muito importante na hora da prova. Só se diva plu são os fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, retomando aqui o caput do artigo 1º, então ele coloca a República Federativa do Brasil. Logo aí a gente tem aquilo que a gente chama de forma de governo e forma de Estado. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. República é a forma de governo.
Decorem aí, república é a forma de governo. Então, nós temos basicamente duas formas de governo, ou a república ou a monarquia. O Brasil é uma república. Lembrando, destaque aí que a república não é, vejam só, república não é cláusula pétrea, porque nós já tivemos, em 93, nós tivemos um plebiscito no qual as pessoas foram às urnas para escolher a forma de governo. E naquela época o pessoal escolheu a república como forma de governo. Então eu lembro muito bem naquela época que houve propaganda tanto para os defensores da forma de monarquia quanto de república, e a república ganhou. Então, destaque, forma de governo, república não é cláusula pétrea. Se estiver na prova de vocês que a república é cláusula pétrea, essa alternativa está errada. Então, forma de governo. Então, república, forma de governo, diferente, monarquia. Na república há a representatividade. Então, na república você pode eleger as pessoas. Já na monarquia você tem a hereditariedade. Então, República Federativa do Brasil, federativa é forma de Estado. Então, a nossa forma de Estado ela é uma federação. Quando se fala de federação, forma de Estado, como é que o Estado é organizado? Só um destaque aí, vamos lembrar um pouco da história das constituições ou da história do Brasil. O Brasil, os estados já foram províncias, o Brasil já foi um Estado unitário. Então nós temos, ou o Estado ele é unitário, no qual o poder central está centralizado, aí o poder central está nas mãos da União, ou ele é em forma de federação. Quando se fala de federação, você tem aí a autonomia dos estados. Hoje no Brasil, os estados têm autonomia e, portanto, se você verificar, todos os estados têm uma Constituição. Então, o poder político, constitucional e de construir, de poder fazer a sua própria Constituição. O Distrito Federal, lembrando que tem uma lei orgânica, o Distrito Federal é híbrido. E forma de Estado, e é interessante, já vi algumas questões aí falando sobre a federação. O Brasil, a forma como o Brasil se organizou em federação, ele é centrípedo, já caiu isso em prova, centrípedo, e essa forma, ou seja, nós éramos um Estado unitário, como eu já falei para vocês, se vocês lembrarem da história, eram províncias. E aí passou a separação. Na época da República, os republicanos decidiram copiar o modelo norte-americano. No modelo norte-americano, nós temos aí uma federação centrípeto, ou seja, lá eram estados independentes que se uniram em torno da federação. O Brasil foi diferente. Já caiu em prova perguntando se o modelo federativo do Brasil é o mesmo do modelo federativo dos Estados Unidos. A resposta é não. Então são modelos federativos diferentes. O Brasil, nós tínhamos um Estado unitário e houve a divisão de poderes, repartição de poderes para os Estados membros. Lá nos Estados Unidos havia os Estados membros com autonomia e eles passaram a se unir. E outra dica importante aí, no que diz respeito à história das constituições, inclusive a história das constituições é um dos temas da Polícia Militar. A gente está trabalhando o concurso da Polícia Militar também, então a gente tem trabalhado a história das constituições. O nome do Brasil, até a Constituição de 67, era Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Se vocês pegarem moedas antigas, notas antigas aí de dinheiro, ou documentos antigos antes de 67, era Estados Unidos do Brasil. Inclusive, essa questão de meme aí, o pessoal tirou muito sarro uma vez da cara do nosso ex-candidato a presidente, José Serra. Então, numa entrevista, o José Serra havia falado Estados Unidos do Brasil, e aí o pessoal tirou sarro da cara dele, dizendo que ele não sabe nem o nome do Brasil. É porque antigamente era Estados Unidos do Brasil, e ele, como é uma pessoa que estudou antes da Constituição de 67, inclusive ele foi presidente da UNE na década do período militar,
e, logicamente, toda a vida dele era Estados Unidos do Brasil. Então, a Constituição de 67 é que mudou para a República Federativa do Brasil. Então, República Federativa do Brasil, forma de governo, república, forma de Estado, federação. E aí, na continuidade, tem formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Então, a gente tem aí o princípio da não secessão. Então, não pode haver desmembramento do Estado. Aí sim, a gente fala de uma cláusula pétrea, que é o princípio federativo. Então, o princípio federativo, sim, é uma cláusula pétrea. A República não é cláusula pétrea. Lembrando, já destaquei isso para vocês. Portanto, o princípio da indissolubilidade dos Estados não pode, porque a gente tem aí união indissolúvel dos Estados, municípios, e constitui-se Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem aí o princípio democrático. O Brasil tem como Constituição a questão democrática. Tá? Então, nosso regime é um regime democrático. E aí, na sequência, como eu falei, princípios fundamentais, rol taxativo, exaustivo, sócio diva plu. Lembram? Sócio diva plu? Vamos comigo aí, você em casa, onde quer que esteja. Sócio diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Quando a gente fala de soberania, eu tenho um destaque para vocês. A soberania, ela está relacionada com, ou melhor, quem é dotado de soberania é a União quando representa o Brasil externamente. Então, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Então, quem detém esta soberania a nível externo é a União que exerce essa soberania. Os Estados-membros não são dotados de soberania. Os Estados-membros são dotados de autonomia e não soberania. Tá? Então fica a dica, soberania é uma característica inerente da República Federativa do Brasil, exercida externamente pela União. Internamente, porque a nossa República há competências internas e competências externas, a União tem competências externas, internacionais, como celebrar tratados e convenções. Quem faz isso é a União. Internamente, também ela administra. Então, percebam só, quando o presidente da República, o nosso sistema é presidencialismo. Então, o nosso sistema ele é presidencialismo. O que significa o sistema presidencialista? Há atribuições, dupla atribuição. O presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado e chefe de governo. Se vocês estão acompanhando lá na Inglaterra, por exemplo, a forma de governo é monarquia e o sistema é parlamentar. No sistema parlamentar, o que nós temos? Nós temos o primeiro-ministro, que é chefe de governo, e nós temos o presidente, lá no caso da monarquia, a rainha, que ela é chefe de Estado. Então, quem assina tratados, convenções internacionais é a rainha como chefe de Estado. Já quem governa internamente é o primeiro-ministro. Então, no Brasil, nós temos essa dupla atribuição. O presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Nesse sentido, a União, lá fora, ela tem soberania. Aqui dentro, ela só tem autonomia. Então, nós temos fundamentos também. A cidadania está relacionado com a capacidade de poder participar das decisões políticas, inclusive a ação civil pública só pode ser impetrado por quem tem cidadania. Alguns direitos só podem ser exercidos por quem tem a cidadania. Cidadania está relacionado com você ter a nacionalidade brasileira e você estar no gozo dos seus direitos políticos, poder votar, ser votado, enfim. A dignidade da pessoa humana é outro fundamento importantíssimo, pauta toda a nossa república, e a dignidade da pessoa humana está relacionada com respeitar a pessoa na sua essência. Inclusive, esse é um princípio estatuído por Jesus, porque Jesus falava que era necessário amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, o outro é a imagem e semelhança de Deus, tratar o outro como se estivesse tratando ao próprio Deus. Então, a dignidade da pessoa humana está na essência do ser humano. Você tem que ver no outro
a imagem e semelhança de Deus, você tem que respeitar o outro como você se respeita. Então esse é um princípio que a gente pode tratar do ponto de vista religioso, pode tratar do ponto de vista social. Então a dignidade da pessoa humana está relacionada com respeito, simplesmente. Os valores sociais e do trabalho da livre iniciativa, ou seja, o trabalho, ele tem um aspecto social. O trabalho não tem um aspecto apenas capitalista. O trabalho não é para você enriquecer, o trabalho não é só do ponto de vista produtivo, mas o trabalho também é do ponto de vista da dignidade humana. Então, trabalhar está no âmbito da dignidade. Na minha graduação de Direito, eu exatamente versei sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência à luz dos direitos humanos. Então eu tratei exatamente da dignidade e o trabalho. O trabalho tem uma expressão que é uma expressão que as pessoas atribuem a Calvino, João Calvino, que diz que o trabalho dignifica o homem, porque antigamente existia a cultura do ócio. A cultura do ócio é uma cultura herdada lá pelos gregos, muito valorizada pelos portugueses, pelos espanhóis, que eram as pessoas que mais desenvolveu o tráfico de negros, a escravidão. Então o trabalho sempre era visto como algo ruim. E as igrejas evangélicas protestantes da Alemanha, como o luteranismo, o anglicanismo na Inglaterra e o calvinismo, eles começam a trabalhar, em especial o calvinismo, trabalhar essa ideia do trabalho, discutir a ideia do trabalho como dignidade da pessoa humana, como algo essencial. Então o trabalho dignifica o homem exatamente contra a cultura do ócio, que era muito alimentado naquela época, principalmente pelo clero, cultura do Império Romano. Então o trabalho, ele tem um valor social, ou seja, o trabalho não é apenas produtivo. O trabalho ele precisa ser visto como algo que é importante para que as pessoas se sintam valorizadas. E, ao mesmo tempo, no mesmo inciso, fala da livre iniciativa. A lógica é a livre iniciativa, o Estado não pode impedir qualquer trabalho, ofício ou profissão, é sempre nesse sentido. Qualquer trabalho, ofício ou profissão, ele é livre a qualquer pessoa. Essa é uma norma de eficácia limitada, que está lá no artigo 5º da Constituição. Só que a lei ela pode limitar essa livre iniciativa. Por exemplo, você, Evandro, atua na advocacia, eu já atuei na advocacia. Para que a gente pudesse atuar na advocacia, a gente tinha que fazer a prova, teve que fazer a prova da OAB e para poder exercer a advocacia. Então, nesse sentido, a livre iniciativa ela é limitada, porque você precisa ter a carteira da OAB. Não tendo a carteira da OAB, você é apenas um bacharel em direito e não pode exercer a advocacia. A mesma coisa a medicina. Você precisa ter o curso de médico para poder atuar na área, você precisa ter uma licenciatura para dar aula, ou seja, há limitação. Mas a limitação ela tem que ser uma limitação legal, só a lei pode impor limites. O contrário é a livre iniciativa. E, por fim, o pluralismo político está relacionado com a pluralidade de ideia e como isso hoje nos é caro, porque o país vive desde 2013 uma divisão ideológica e, creio eu, bastante impulsionada para que o país possa se dividir e assim ser mais fácil a conquista. O Brasil vinha num período de amplo desenvolvimento, sendo cotado aí como um dos países que poderiam ser a referência do mundo, e aí as forças ocultas acabaram por dividir o Brasil exatamente para facilitar a conquista desse país tão grande, tão importante. E o pluralismo político é exatamente a questão da liberdade de ideias. Todo mundo tem que ter as suas ideias respeitadas. No programa passado eu falei sobre a questão da defesa da liberdade de expressão. Voltaire falava que eu não concordo com o que você fala, mas defendo até a morte o direito de você dizer. Então isso está relacionado com um dos primeiros direitos de primeira dimensão,
que é o da liberdade de expressão. Eu posso não concordar com você, mas defendo o direito de você se manifestar, porque o contrário é a opinião monocrática. Então, uma opinião monocrática ela é muito ruim para a democracia. A democracia ela vive com pluralismo de ideias, porque isso cresce. E é por isso que eu gosto muito desse programa, porque isso possibilita com que a gente possa discutir ideias diferentes. Temos concepção diferente, várias pessoas têm concepção diferente, e o importante é a gente discutir, externalizar isso, mesmo não concordando. Portanto, já falei demais, era isso. A princípio, artigo 1º, forma de governo, vamos aí, forma de governo, república, forma de Estado, federação, regime político, Estado Democrático de Direito, e o nosso sistema é presidencialista. Certo? Programa então, Alternativa Certa, aqui na Energia FM. É isso aí, atravessou só o finalzinho lá, né, que ele agradecendo a participação, mas o Ronaldo é sempre... Eu não digo nem que o Ronaldo é participação, não, ele é quase um co-apresentador aqui do programa, né? Só que, como ele nem sempre tá na cidade, né, então hoje ele tá participando através de áudio aqui, né? Eu brinquei aqui no começo, falei que ele tinha pedido pra ele mandar um pequeno áudio, mas pra quem prestou atenção no começo, ele falou assim, que ele costuma levar de 2 a 3 horas para falar do artigo 1º em sala de aula. Ele gastou aqui 17 minutos, então tá bom, né? Até que deu uma sintetizada no conteúdo aqui. Mas realmente é um tema de grande relevância que está comumente caindo em concurso público, né? Cai não, né? Despenca em concurso público, né? E como o Ronaldo bem falou, essa questão, né, no finalzinho lá da pluralidade de ideias, né? Pluralidade política. A gente mesmo, né? Nós já fomos colegas de trabalho, nós trabalhamos junto aqui no programa, nessa questão, e cada um tem um pensamento político diferente, e isso que é o bacana, né? Isso que é o legal. Você poder conversar, você expor as suas ideias, e é aquela história, eu posso até não concordar contigo, mas eu defendo o teu direito de manifestar, de expressar a sua ideia, né? Eu sou totalmente contrário ao que vem acontecendo, né, constantemente, e agora com muito maior incidência, né, nas redes sociais, que é esses debates em que, se você vota no candidato X, me exclui do Facebook, né? Não quero ser seu amigo. Olha, eu acho isso um absurdo, né? Assim, vamos acabar as amizades porque você vota no fulano de tal e eu voto no ciclano. Então, a gente não pode ser amigo. Eu acho isso totalmente errado, até porque a nossa própria Constituição já defende isso, né? O pluralismo de ideias. Cada um tem o direito de manifestar sua ideia e não é por isso que você vai deixar de ser amigo de alguém, né? Cada um defende o que acha melhor. Dá tempo do apoio, Rodrigo? Aí a gente volta pra finalizar, né? Dar uma dica. Vou tentar dar uma dicasinha pequena, né? De administrativa aqui. Aí a gente volta pra finalizar. Programa Alternativa Certa. Cola na Rádio do Natal, porque aqui é sucesso o tempo todo. Feliz Natal! Energia FM. Se você quer qualidade de ensino, está voltando a Tucuruí o melhor material de ensino do Brasil. Faça a escolha certa. Quanto mais o aluno aprende, mais perto ele fica de seus sonhos. Dê a seu filho o poder de explorar e conquistar o mundo. Aqui estudar é poder realizar. Coque. Dia 24 de dezembro tem R$34 mil em prêmios pra você. Pra você passar o melhor Natal da sua vida com o Prêmio Facim. Tem R$1.000 do primeiro ao 9º prêmio. E no 10º prêmio tem um lindo Fiat Mobi 0 km pra você. Já imaginou na véspera de Natal você ganhar essa super premiação? Tem um lindo Fiat Mobi só no 10º prêmio pra você. Ou se preferir, R$25 mil. São R$34 mil pra você. O sorteio é terça-feira, véspera de Natal, às 11 horas. Faça sua doação de apenas R$10 e boa sorte! Feliz Natal! Energia FM 97,5. Atenção Tucuruí e região, o Lojão Cariri apresenta a melhor promoção de Natal de todos os tempos. Calça juvenil masculino de R$60 por R$24,90. Blusas vários modelos de R$40 por R$10. Calça leg de R$20 por R$4,99. Short infantil de R$20 por R$4,99. Lojão Cariri, barato é aqui no Centrão Comercial de Tucuruí. Mais pólvora. Ele está chegando com o baile mais esperado do ano. Baile do DJ Lohan. Explode o bagulho.
mais pólvora. Você vai dançar com o DJ que conquistou o Pará. DJ Lohan pela primeira vez em Tucuruí. Ingressos antecipados mais barato no Vende Bem Coab. Conveniência Tô no Trampo, Minha Deusa na Jaqueira e Barbearia Paulo Navalha. É sexta, dia 27 de dezembro, no Forte Clube. Realização Girlan Eventos e Martins Promoções. Compartilhe o melhor da Vivo com o plano pós-família. São até 70 GB de internet para usar como quiser e aproveitar a velocidade 4.5G, a internet até 10 vezes mais rápida. O plano vem com o dobro de internet para usar em aplicativos de vídeos e músicas como Netflix, YouTube, Spotify, Vivo Play e etc. Tem aplicativos ilimitados, sem descontar da franquia WhatsApp e Waze, e pode compartilhar com até 4 dependentes grátis, além de ligações ilimitadas para qualquer operadora no Brasil e também de áreas ilimitadas de roaming internacional. Vá agora mesmo à loja Mobile Telecom, Avenida Lauro Sodré, Tucuruí Shopping. Todo mundo tem um sonho e é esse objetivo que move a vida da gente. Acordar bem cedo, planejar o dia, pegar o ônibus, rever amigos, sorrir, botar o papo em dia, refletir sobre o futuro olhando pela janela. Tudo isso nessas nossas viagens. A gente tá junto há muito tempo. E nosso relacionamento se fortalece a cada dia. Afinal, você não é apenas passageiro e nós não somos apenas o seu meio de transporte. Somos a história um do outro. Somos uma família. Viação Tucuruí, com você em todas as paradas. E segue a promoção Festival de Prêmios do Supermercado Fonseca. Comprando a partir de R$30, você preenche o cupom para concorrer no dia 31 de dezembro ao sorteio de uma Moto Fan 160 0 km, já emplacada, 5 fogões 4 bocas, uma geladeira, uma TV de LED de 32 polegadas, um micro-ondas, uma bicicleta infantil e uma moto elétrica infantil. Supermercado Fonseca, Avenida Brasília, no Getati. Feliz Natal, Energia FM. Programa Alternativa Certa, aqui na Energia FM. É isso aí, estamos de volta, agora é exatamente 11h53. Olha, eu falei que eu ia dar uma dicasinha de administrativo, uma pequena, né, porque depois dessa aula do professor Ronaldo aqui eu não posso nem, né, falar muita coisa não, e daqui a pouco tá acabando o programa também, então eu vou fazer uma dica pequena. Então o PM Jonathan pediu para me falar sobre abuso de poder, né, falar sobre abuso de poder. Então o abuso de poder, ele tá dentro dos poderes administrativos, certo? Então, poderes administrativos nós temos 5, tá? Normativo, disciplinar, hierárquico, poder de polícia, discricionário, aliás, eu falei errado, é 6, né? E vinculado. Porém, esses dois últimos, discricionário e vinculado, eles, apesar de estarem, né, na doutrina aí como poderes administrativos, eles são, no máximo, aí, competências, para falar a verdade, né? Então, discricionariedade e vinculação, a gente não considera necessariamente poderes, mas pela doutrina aí eles são elencados como os poderes administrativos. E falando propriamente do abuso de poder, é quando há uma conduta ilegítima do administrador, tá? Há uma conduta ilegítima do administrador. Ele atua fora dos objetivos, está fora dos objetivos da administração pública, dentro daqueles objetivos que o professor Ronaldo falou, né, lá no artigo 1º, né, lá no começo ali da Constituição, que ele estava falando lá do sócio diva plu, entre outras coisas, ele já deu ali essa dica, né, dos objetivos da administração. Então, não pode fugir disso, tá certo? Agora, olha só, é importante a gente saber distinguir a divisão, né, porque as formas desse abuso de poder, né? Existem duas formas desse abuso de poder. Uma é chamada de excesso e outra é chamada de desvio, tá? Excesso de poder e desvio de poder. O que é o excesso? O excesso é quando o agente ele atua fora dos limites da sua competência. Vamos pegar um exemplo aqui. Quem é, a nível municipal, quem é que pode expedir um decreto, editar um decreto? É o chefe do executivo, ou seja, o prefeito. Mas vamos supor que o prefeito não está lá no gabinete nesse dia, e aí, na necessidade de se expedir um decreto, o chefe de gabinete, ou seja, não é o chefe do executivo, tá? O chefe de gabinete vai lá e edita um decreto, né? Assina lá o decreto. Ele excedeu a sua competência, né? Ele foi fora do limite da sua competência, ou seja, ele não tem competência para aquilo. Quando a gente fala em competência, não é a questão dele saber fazer um decreto, mas sim que ele não pode assinar, porque apenas a figura do chefe do executivo é que poderia estar assinando aquele decreto. Então, ele está agindo com excesso de poder. Agora,
A figura do desvio de poder já é quando o agente ele está dentro da sua competência, porém ele se afasta do interesse público, tá? No programa passado eu falei sobre os princípios básicos do direito administrativo, falei do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Memorexzinho ali, como o Ronaldo falou do Sócio Diva Plu, Memorex LIMP, escreve LIMP na prova, já sabe aí os princípios básicos, né? Lá previstos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Agora, esses 5 princípios, eles decorrem de outros 2 princípios que eu já mencionei aqui no programa também, né? Que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. São supra-princípios, eles norteiam todo o direito administrativo. Então, olha só, interesse público. Sempre que o agente, mesmo estando dentro de sua competência, atuar fora, né, ele se desviar, ele se afastar do interesse público, ele está agindo com desvio de poder, tá? Desvio de poder. É o fato dele, por exemplo, ele ter competência para gerir, né, uma determinada verba e utilizar essa verba para outra coisa que não a finalidade dessa verba, né? Vamos supor que o dinheiro é para construir uma escola e ele pega esse dinheiro e reembolsa ou gasta com outra coisa, compra uma casa para ele. Olha só, ele está se afastando do interesse público, né? Ele tem competência para gerir aquela verba? Tem, mas se ele não utiliza da maneira correta, da forma como ele deveria, ele está se desviando, né, da finalidade pública, ele está se afastando do interesse público e por esse motivo ele está agindo com desvio de poder. Então, só para a gente lembrar, né, dentro de abuso de poder, tá? Dentro de abuso de poder eu tenho excesso e desvio. O excesso, o agente não tem competência para o ato, tá certo? Por mais que ele tenha uma boa intenção na hora, mas ele não tem competência para aquele ato, tá? Então é excesso de poder. E desvio de poder é quando ele tem competência, mas ao agir daquela forma, ao agir da forma como ele está fazendo naquele ato propriamente dito, ele está se afastando do interesse público, se afastando do interesse da coletividade. Então, nesse caso, nós temos o chamado desvio de poder. Olha, falta só 2 minutinhos para acabar o programa, então, Lia, suas palavras finais aí, se despedir, né, dos nossos ouvintes e passa o telefone de contato, tá? Para quem ficou interessado aí puder entrar em contato contigo. Basicamente, poder agradecer o convite, né, tanto de participação aqui no programa como de colaboração na Alternativa Certa, que se identifica por realmente com a preocupação com os alunos, com todos os concurseiros e todas as pessoas interessadas em realmente estudar com eficiência. Então, de forma básica, o agradecimento é esse. E telefone de contato para quem se interessou, no caso, o meu pessoal seria 981214688. E também pode estar entrando em contato com o Alternativa Certa, que o Divandro me repassa. Tá certo. Então, olha só, a nossa live, infelizmente, caiu aqui, eu tive que conectar de novo, né, porque esse Instagram me mata, né, é só 1 hora, às vezes a gente passa 1 minutinho, ele encerra antes da hora, né, e acaba me atrapalhando aqui na despedida já, né. Então, olha só, pra quem tá na live aí, né, eu tava com a lista aqui, rapaz, de quem tava acompanhando, eu já ia falar o alô e o Instagram encerrou. Então, acho que a Jéssica Alves estava lá assistindo a gente, a Cristina estava assistindo na live também. Olha, o pessoal tá entrando de novo aqui, que é para eu poder falar quem é que estava nos acompanhando, né? Mas aqui, olha, enquanto o pessoal acessa novamente ele pelo Facebook, tá o Osiel Torres, a Luanai, José Carlos, Maria Helena Dias, Humberto Souza, Euci Leite, Gilvan Cunha, Tássio Vilar. Olha, rapaz, o Tássio Vilares, rapaz. Daqui a pouco... Tem hoje ou é só dia de semana? É hoje, né? É hoje, Boteco do Tássio. Rapaz, olha, programa bacana aí, Boteco do Tássio. E daqui a pouco tem o Arquibancada 97, né? Logo acabando o meu aqui, já tem o Arquibancada. O Jefferson de Jesus também acompanhando a gente pelo Facebook, rapaz, bacana. Olha, eu queria que tivesse o nome de todo mundo do Instagram aqui de novo, mas eu perdi aqui, rapaz. Da próxima vez eu tiro um print. Na hora que eu fui pegar o celular, tava encerrando a live. Então, olha, pessoal, você que tá nos acompanhando aí, muito obrigado pela audiência. Eu vou passar o telefone de contato lá da Alternativa, tá? O telefone de contato é 981541270, tá? 981541270, né? Você pode estar
também acompanhando, né, todo o nosso trabalho aí através do Instagram, né? Então a gente está sempre fazendo o programa transmitindo no Facebook, transmitindo no Instagram. Então o Facebook você acompanha na rádio, tem o Facebook do Alternativa Certa também, só colocar lá na página lá pra buscar Alternativa Certa. E o Instagram, eu vou passar os Instagrams aqui pra vocês acompanharem, tá? O Instagram do Dr. Diego, que eu falei logo no começo do programa, @DiegoCPinheiro, tá? @DiegoCPinheiro. O Instagram do Alternativa Certa, para você acompanhar a gente no Instagram, né? Acompanhar a gente nas lives e nas nossas publicações também. @alternativacerta.tuc e o Instagram da Lia, né, que ela vai estar postando dicas aí também de mentoria e tudo mais, @liam.estudos, certo, Lia? Certo. Então, @liam.estudos. Então, no mais, a gente já tá estourado o nosso tempo, o pessoal lá do Arquibancada 97 já tá aqui perturbando a gente aqui para entrar no ar, né? Já vão entrar no ar aqui. Então, nosso muito obrigado pela audiência, até o próximo programa. Tchau! Programa Alternativa Certa, aqui na Energia.